Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus e um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, eram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse 10º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos apresenta no Santo Evangelho a vocação de Mateus. Interessante contextualizarmos que Mateus é um cobrador de impostos, portanto, coopera com o Império Romano na opressão com o povo de Israel. Por isso era chamado naquele tempo de publicano, pois era um pecador público, era notório o seu pecado. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não se importa com essa realidade e na sua circunstância, naquele instante, o chama para tornar-se seu discípulo. E prontamente, Mateus se levanta e começa a seguir a Jesus. Aqui tem algo que nos impressiona, a prontidão de Mateus em seguir a Jesus. Assim também deve ser a nossa prontidão em corresponder ao chamado de Deus. Santo Agostinho dizia que a única coisa que ele tinha grande medo era da graça que passava e ele não apanhava naquele instante. Se é Jesus que passa em nossa vida, que nos chama, nós devemos responder com abertura de coração: sim, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Aplicado isso à nossa vida, quantas são as ocasiões que Deus vem ao nosso encontro, que nos chama a estar perto dele? Quantos são os convites que nós temos para estar perto de Jesus? E muitas vezes nós dizemos não, pensando que num outro momento poderemos dizer sim, porque nós teremos maiores condições de ser mais fiéis, maiores condições de corresponder ao seu chamado. Por isso, muitas vezes, nós deixamos de lado o convite de Jesus. Como que nós corrigimos isso em nossa vida? Primeiramente, quando nós compreendemos: na situação na qual estou, no instante em que estou, é agora que eu devo dizer sim a Deus. Nunca terá em nossa vida um tempo ideal para corresponder à vocação, nunca terá um tempo extraordinário para que eu possa fazer perfeitamente o que o Senhor quer. Qual é o tempo perfeito? Qual é o tempo que eu posso dar sim a Deus? Hoje, nesse instante. Não desperdicemos as oportunidades de sermos fiéis a Deus, de correspondermos ao seu amor. A nível paroquial, quantas vezes somos chamados a participar de uma pastoral, a se empenhar em fazer uma leitura, em servir na pastoral da acolhida, de ser um leitor, em São Missa da Eucaristia. Em tantas ocasiões nós somos chamados para colaborar e muitas vezes nós dizemos não. Espera um pouco, vou me preparar melhor, vou me organizar para uma coisa ou outra. Nós vamos protelando
o nosso sim a Deus. Porque nós sempre temos a desculpa, eu preciso organizar isto, aquilo outro, e nós nunca organizamos. Porque no fundo, nós temos medo de dizer sim a Deus, de nos envolvermos com o Senhor. Qual é o remédio para isso? Sim, eu irei. Pronto, eu vou servir. À medida que eu começo a servir, as coisas vão se organizando. Porque sempre insisto, o tempo é elástico. Se eu quero fazê-lo render, eu faço. Mas se eu não quero, também ele se encolhe. Eu não consigo fazer nada, nem para a minha família, nem para a igreja, nem para ninguém. Porque eu estarei sempre cercado do meu egoísmo. Estarei sempre dando desculpas que não tenho tempo, não tenho ocasião. Segundo aspecto do evangelho que nós ouvimos, do encontro de Jesus com Mateus. Ele o convida à sua casa e oferece um grande banquete. O banquete é sempre sinal da alegria, da festa, da generosidade. Por isso, Mateus está alegre por ter se encontrado com o Senhor, por se tornado um discípulo de Jesus. Assim também nós devemos fazer festa, porque nós temos constantemente Jesus ao nosso lado. Ou seja, a nossa alegria é ter se encontrado com o Senhor. Por isso nós servimos a Deus com alegria. Quando nós falamos de servir a Deus, de sermos fiéis a Deus, o Senhor que nos diz, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Muitas pessoas têm medo das renúncias, porque coloca na balança, são tantas renúncias, são tantas coisas que devo deixar para seguir a Jesus, e de repente o coração vai se entristecendo. Assim como o coração daquele jovem que pergunta a Jesus, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe diz, vai, vende todos os seus bens, dê aos pobres e siga-me. Ele saiu triste porque tinha muitas coisas. Ele não conseguia se desfazer das suas coisas. Ele não conseguia ter essa liberdade para servir ao Senhor. Ele pensou somente no ato de renúncia. Ele não pensou na alegria de estar constantemente na presença de Jesus. Ele não pensou que seria um instrumento de Deus para realizar obras cada vez maiores pela graça de Deus. Ele não pensou de modo algum que estaria sendo fiel a Deus, auxiliado pela sua graça. Assim também nós. Quando nós começamos a pensar que algo é difícil, é penoso, vai nos custar, nós desistimos. Por medo, por timidez, nós vamos deixando de lado. Mas quando nós olhamos o horizonte que se descortina diante de nós, nós compreendemos. O convite de Jesus me faz ser alegre, porque eu começo a ter uma aventura, uma amizade com Jesus. E estou feliz por tê-lo constantemente ao meu lado. Por isso eu me torno um instrumento de Deus, para que em nós e através de nós o Senhor possa realizar todas as obras que Ele deseja. Queridos irmãos, que nós possamos lutar para que o maligno não roube a nossa alegria. Porque muitas vezes nós pensamos que ao renunciar a alguma coisa por Cristo, a tristeza invade o nosso coração. Nós pensamos que a alegria está no pecado. Nós pensamos que as coisas deste mundo é que traz a alegria verdadeira. E nós muitas vezes nos portamos como o irmão mais velho no Evangelho do Filho Pródigo. Ele se entristece com o irmão que chega e o pai mata o novilho gordo, se alegrando com o seu retorno. E o pai precisa dizer a ele, tudo que é meu é teu. E sempre estiveste comigo. Mas ele estava fazendo tudo perfeitamente, mas fazendo por dever. Não estava fazendo com o coração entregue, com o coração aberto. Por isso precisamos servir a Deus com alegria. Nós vamos lutar sempre para que nós conservemos essa alegria de estar na presença de Deus. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo nos exorta para que nós não tenhamos jamais a saudade do pecado. É uma experiência comum daqueles que se convertem, aqueles que retornam à igreja, aqueles que têm aquele fogo da conversão. Eu não quero mais ter diálogo com o pecado, eu não quero mais bebedeiras,
coisas desonestas, não quero traições, não quero nada disso. Mas de repente a conversão vai se esfriando, aquele fogo vai se esfriando, e a pessoa começa a lamentar-se, como se aquilo que ela deixou fosse algo bom e que hoje tem saudade. Ou seja, a pessoa não diz com alegria, ela diz com uma certa tristeza: nossa, eu não vou mais em festas. Nossa, tem tanto tempo que eu não bebo uma cerveja. Tem tanto tempo que eu não embriago, que eu não tenho uma ressaca moral. Parece que a pessoa tem saudade daquelas vergonhas que passava naquela vida de pecado. Precisamos cuidar para que nós não tenhamos saudades do pecado. Precisamos sempre compreender: aquela renúncia que eu fiz por amor a Deus é o que me sustenta no dia de hoje. Eu sou muito mais feliz na vida que levo, vivendo a modéstia, vivendo a dignidade de filho e filha de Deus, vivendo a amizade com Jesus, com novas amizades, com novos assuntos, novos horizontes, novas perspectivas. Eu preciso compreender isso a cada dia, para que eu possa, juntamente com Mateus, no Santo Evangelho que ouvimos, sempre fazer esse banquete, essa alegria. Eu escolhi a melhor parte. Todos os dias, em nossas orações, nós precisamos ter a certeza em nosso coração. Nós escolhemos a melhor parte, permanecer com Jesus, permanecer ao seu lado e rejeitar tudo aquilo que é pecado, que é escravidão, que é vícios. E nós possamos sim dizer a Jesus: eu quero caminhar sempre com o Senhor. Eu quero me levantar da situação de pecado e caminhar contigo onde quer que o Senhor for. Ainda que seja um caminho árduo, e de fato é, o caminho para o céu não é um caminho somente de flores, um caminho leve, mas é um caminho que conduz à plena felicidade. E por fim, um terceiro aspecto do Evangelho que nós ouvimos. São Beda, um santo do século VIII, diz que Jesus, ao encontrar-se com Mateus, ao avistá-lo na coletoria de impostos, olhou com misericórdia e o escolheu. Olhando com misericórdia, o escolheu. Esse também é o olhar de Jesus sobre cada um de nós. Ele olha com misericórdia para nós e nos escolhe. Primeiramente, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em seu amor. Ele nos escolheu para a vida eterna. Nos escolheu para fazer parte do seu reino. Por isso nós somos batizados. Nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Por isso a misericórdia do Senhor nos resgata dos nossos pecados, dos nossos vícios, das nossas manias. Por isso Jesus diz: aquele que está sadio não precisa de médico. Ele veio precisamente para os pecadores, para os enfermos, porque ele se apresenta como o verdadeiro médico, aquele que nos cura. Qual é a ferida que Jesus veio curar em nós? A ferida do pecado. A nossa inclinação ao mal, a nossa concupiscência, esse desejo, essa fome de pecado. É isso que Jesus vem curar em nós. Por isso ele nos olha com misericórdia e nos escolhe para que nós possamos sim ser capazes de corresponder ao seu amor. O que isso nos compromete? Para que primeiramente nós tenhamos a disposição de querer segui-lo sempre. Nós possamos sim caminhar em sua direção. Nós possamos rezar mais, nos confessar com frequência, adorar o Senhor. Que nós possamos de fato ter uma intimidade com Jesus. É isso que Ele deseja de nós. Também, quando nós falamos que Jesus vem nos curar, Ele nos curar também da nossa incapacidade de enxergar a vida com os olhos da fé. Quantas vezes nós temos o olhar somente humano sobre as situações? Quantas vezes nós não conseguimos olhar para nós com esperança? Por isso nós escutamos na segunda leitura sobre Abraão, exemplo de fé, de confiança, de esperança em Deus. Porque ele depositou não em si mesmo a confiança, mas depositou a sua confiança em Deus. Assim também nós precisamos olhar para nós com esperança. Eu preciso sempre compreender, o meu processo de conversão é contínuo. A cada dia eu estou dando passos, eu preciso mudar a cada dia. E o Senhor vem fazer essa obra em nós. Por isso peçamos ao Senhor, olhe de novo para mim com misericórdia
e me ajude a caminhar na sua presença. Me ajude a ser fiel à vocação que recebi. E a vocação que nós recebemos, a primeira delas, vocação à santidade. Depois, nós recebemos a vocação ao sacerdócio, à vida religiosa, à vida matrimonial. E é precisamente ali que precisamos responder a Deus por uma vida santa. E como tarefa de casa, nós percebemos a sutileza do Santo Evangelho em dizer, na casa de Mateus, nesse banquete, sentaram-se à mesa com Jesus, cobradores de impostos e pecadores. São os amigos que Mateus tinha, pois fazia parte do seu convívio social. É esse grupo que faz parte do banquete. Quando ele se encontrou com Jesus, ele não esqueceu aqueles que ele convivia, mas ele quis chamá-los para se encontrar com Jesus. Não para permanecerem as mesmas pessoas, para que também pudessem se encontrar com Jesus e se converterem. Assim também é tarefa nossa. Rezar pela conversão dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que nós gostaríamos também se sentasse em torno da mesa do altar. Porque precisamente do altar é que nós somos alimentados pelo corpo e o sangue do Senhor. E quantas são as pessoas que nós rezamos e gostaríamos que também estivesse conosco na igreja? Qual é a tarefa? Vasculhar na sua mente qual a pessoa que ao longo dessa semana eu quero rezar pedindo a conversão. Um nome, um rosto, uma pessoa real, uma pessoa de carne e osso, que há tanto tempo não vem à igreja, que você reza, que você insiste. Muitas vezes nós damos por desistir. Ah, Padre, tanto tempo que rezo, que convido, não quer saber. Nós esquecemos uma coisa. Nós somos convidados a ser instrumentos de Deus. A obra quem faz é o Senhor. Não somos nós que convertemos alguém. Nós levamos as pessoas ao encontro com Jesus. Nós somos o quê? Esses mediadores, intercessores. Ou seja, nós somos instrumentos de Deus para que através da nossa oração possa se encontrar com Jesus. Que nós possamos ter ao longo da semana, como objeto da nossa oração, alguém que precisa tanto vir à igreja, se encontrar com o Senhor, ter esse encontro pessoal com Jesus que transforma a nossa vida. Por isso, nós possamos rezar o terço, visitar o Santíssimo Sacramento, fazer uma oração em prol dessa pessoa, oferecer a Santa Missa, comungar espiritualmente e colocar essa pessoa em oração. Diversas são as orações que podemos fazer, mas qual é o nosso compromisso? Rezar por um rosto, por uma pessoa. Assim como Jesus olhou com misericórdia para nós e nos escolheu. E aqui estamos, apesar de nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossos pecados, aqui estamos. Não porque somos bons. Nós estamos aqui porque reconhecemos que precisamos de Deus. Que precisamos estar sempre aos seus pés para aprender de Jesus a ter um coração humano, um coração de carne, um coração que pulsa amor, que perdoa, que não é preguiçoso, que não é mesquinho. Por isso nós estamos aqui. Porque Ele veio para chamar não os justos, mas os pecadores. Para nos tornar de fato dignos do seu amor. A liturgia sempre nos ensina. Concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos eleitos, o convívio dos santos. Não é por mérito nosso, mas é por bondade de Deus. É por misericórdia de Deus que aqui nós estamos e queremos permanecer. E nós queremos também permanecer com aqueles que nós temos como irmãos, como primos, cunhados, esposo, esposa, netos, tantos da nossa casa que precisam de conversão, precisam da nossa oração. E por fim, recordemos o que diz Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima. Rezai, fazei penitência, rezai pela conversão dos pecadores. E no fim, o meu imaculado coração triunfará. Que nós possamos confiar cada vez mais nessa promessa de Nossa Senhora. Que o seu imaculado coração triunfará. Que todos reconhecerão que Jesus, de fato, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e irão também se sentar à mesa com Ele. Que nós possamos, ao longo dessa semana, se empenhar em nossas orações, por tantos que precisam da nossa oração.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.